Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre os dois jogos de ontem da UEFA Champions League, né? Ontem tivemos Real Madrid e Atalanta e também tivemos o jogo entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach, né? Encerrando a primeira mão das oitavas de final da UEFA Champions League em um jogo que teve muita polêmica, né? O jogo do Real Madrid com polêmica, que novidade! Real Madrid com polêmica, quem poderia imaginar? E outro jogo, assim, que já era esperado uma vitória do Manchester City, né? Acabou não sendo uma super vitória, mas a vitória basicamente que quase encaminha a vaga, visto que o City jogou com time misto, né? Nem se deu trabalho de colocar Kevin De Bruyne de titular. Então, assim, é uma superioridade muito grande do time inglês sobre o time alemão nesse chaveamento. Então, assim, acho que fica complicado para o Mönchengladbach fazer frente. E do outro lado, assim, aquele jogo foi totalmente atrapalhado por uma expulsão que, na minha opinião, não era para ser cartão vermelho, né? Ainda mais, assim, pela situação, né? Porque eu acho, assim, não era uma chance clara de gol ainda, porque ainda tinha um zagueiro da Atalanta para cobrir. A própria disputa de bola ali não incidia em chance de clara de gol. Então, assim, eu não gostei nada dessa marcação, que prejudicou muito um jogo que parecia ser bem divertido, né? No final das contas, o Real Madrid é um time que dá um pouco de sono atacando, um time bem limitado no ataque, né? Só marcou um gol com um jogador a mais. E a Atalanta é um time que sofre muitos gols, né? Não se engane assim só pelo ataque bonito. A Atalanta é um time frágil na defesa, toma muitos gols. Tomaram 5-0 do Liverpool em casa nessa fase de grupos. Então, assim, não é uma das defesas mais sólidas. E o Real Madrid aproveitou a vantagem de um jogador a mais para fazer apenas um gol e foi um gol de fora da área. Então, assim, não foi nem uma jogada tão bem trabalhada assim. Então, assim, é uma situação que o Real Madrid faz uma vantagem fora de casa, mas não garante nem um pouco a vaga no jogo de volta, né? Porque a Atalanta ainda tem forças e parecia sim conseguir ameaçar bastante o Real Madrid, até mesmo com um jogador a menos e com um jogador no número igual de jogadores. A Atalanta estava dando muito trabalho, então assim, vai ser um jogo bem interessante esse jogo de volta. Mas vamos comentar agora um jogo de cada vez, né? Assim, vai ser um vídeo mais curto do que minhas lives, mas vamos lá. Primeiro o Manchester City e Mönchengladbach, né? O Mönchengladbach foi uma estratégia que usou contra o Real Madrid. Vamos tentar usar a velocidade e o contra-ataque a nosso favor para tentar vencer esse jogo. É isso que eles tentaram usar. Tinha o Plea, o Thuram lá na frente, que são dois ótimos jogadores, jogadores que dificilmente continuarão no Mönchengladbach na próxima temporada, né? Porque tem bons jogadores na Bundesliga, eles normalmente vão para times um pouco maiores, né? Seja o Bayern de Munique, Borussia Dortmund. A questão é, o time do Mönchengladbach no primeiro tempo não conseguiu produzir nada de perigoso, né? Tipo assim, foi muito fracas as ações ofensivas. No segundo tempo eles começaram a ameaçar mais. E no primeiro tempo a gente viu que o City estava melhor. Ainda faz falta o centroavante de referência, né? Por mais que o time do City consiga jogar sem eles, né? O City está sentindo sim um pouco de falta dessa peça, porque o ataque está inferior à última temporada. A questão é que o City parece melhor, porque a defesa é muito superior. A defesa está muito sólida. Então, assim, acho que o City ainda sente a falta daquela peça do cara que falta lá para empurrar a bola pro gol. Porque, assim, Gabriel Jesus pode até ter marcado o segundo gol, mas o gol que ele perdeu antes é inadmissível para um centroavante de um time como o Manchester City. Não à toa, o City escala a maior parte dos seus jogos sem centroavante, não escala o Gabriel Jesus, e está interessado em centroavantes no mercado, como o Erling Haaland, por mais que seja difícil, a concorrência é muito grande. Então, assim, no City não está confiante em usar o Gabriel Jesus como centroavante caso o Agüero deixe o time no fim da temporada, e parece um cenário mais provável, visto que o Guardiola não está usando tanto ele, parece estar tentando treinar um time para jogar sem o Sérgio Agüero. E, para minha opinião, precisa do Sérgio Agüero para essas próximas fases, né? Porque, assim, pode ser agora contra o Mönchengladbach não muito trabalho que o City teve que enfrentar, mas na próxima chave pode pegar um time mais enjoadinho, então vai precisar de centroavante mais competente, na minha opinião. O Gabriel Jesus deixa bastante a desejar, em minha sincera opinião. Vocês podem gostar dele ou não, mas eu sinceramente, acho ele limitado. A questão é que o City tinha uma grande superioridade, criava mais. O Mönchengladbach até conseguiu ameaçar no segundo tempo, mas assim, o jogo no final das contas terminou 2-0. O City teve uma atuação bem segura, não garantiu a classificação logo de cara. 2-0 é uma vantagem boa, mas ainda assim não garante, porque assim, com dois gols o Mönchengladbach é obrigado a fazer dois gols, mas assim, qualquer vitória com dois gols para assim, seja 3-1, 4-2, dá a classificação Mönchengladbach, né? Você aproveitou o jogo fora de casa para marcar esses gols, mas dentro de casa você tem que garantir sua segurança na defesa, porque essa regra do gol fora tem dessa. Mas eu acho assim, numa situação atual muito complicado ver o Mönchengladbach fazer uma virada. O City é grande favorito, tem um elenco muito melhor e é bem organizado. Eu acredito que o City deve até vencer o próximo jogo sem muitos problemas. Mas eu já errei antes, né? Só tô dizendo que não tá garantido 2-0 naquela vantagem tipo o 4-1 que o PSG fez contra o Barcelona, porque aí é complicadíssimo fazer uma virada.
Bem, agora falando um pouco sobre Real Madrid e Atalanta, né, já que eu falei um pouco no começo do vídeo, mas falando um pouco mais profundo, né. Assim, o Real Madrid é um time que desde a última temporada tem problemas no ataque. Eles venceram a La Liga marcando 70 gols apenas. E foi um ataque acho que 16 gols mais fraco do que o do Barcelona. Nessa temporada, o ataque do Barcelona, mesmo sem o Luís Suárez, é mais forte que o do Real Madrid. Então, assim, o Real Madrid é um time que tem dificuldade de criação. Eu não acho que talento é um argumento de desculpa para o Zidane. Você pode não ter o Cristiano Ronaldo, mas mesmo assim você tem Kroos, você tem Modric, você tem gente muito talentosa lá. E tem gente talentosa que não tá jogando bem. Eu acho que isso tem um pouco do culpa do Zidane. Não acredito que o Isco esteja ruim só por causa da uma falta de dedicação dele. Acho que tem um pouco do Zidane nisso também. O Zidane tem que ter um pouco de culpa no cartório nesse sentido. E o Real Madrid é um time um pouco fraco no ataque, né? Acho que tá assim muito nítido porque tem a vantagem numérica, ataca muito pouco assim no primeiro tempo. Tem cria algumas jogadas assim ali, mas num time como a Atalanta, quando você tá com a mais, pra você amassar a Atalanta, né? A Atalanta pode ser um time muito bonito, né? Bem treinado pelo Gasperini, é aquele ataque envolvente, né? Esse esquema de três zagueiros fantástico que ele faz, mas defensivamente um time fraco. A gente já viu isso antes, né? A Atalanta é um time vulnerável várias vezes. Teve jogos do Campeonato Italiano que eles abriram 3-0 e levaram o empate. Teve um jogo contra a Napoli, abriram 2-0, levaram o empate, aí depois conseguiram vencer o jogo. Então, assim, é um time que às vezes tem pouca segurança na defesa, toma muitos gols. E eu acho que isso é um problema. Quando você tá com um jogador a menos, era pra ser uma coisa ainda mais grave. Então, assim, o Real Madrid não soube aproveitar quase nada uma defesa que é frágil, uma defesa que abre espaços. E isso pra mim mostra a falta de repertório desse ataque. E não tem um goleador nesse time, isso assusta também. O Real Madrid não conseguiu repor à altura o Cristiano Ronaldo e hoje não tem um goleador. Benzema é o mais próximo disso, mas nem sempre ele tá jogando muito bem. E o fato é que o Real Madrid não pode depender de apenas um jogador, como dependia do Cristiano Ronaldo, né, nesse sentido de ter o goleador. Então, assim, o elenco tem qualidade para jogar muito melhor do que está jogando. E 1-0 em Bérgamo não é um grande resultado assim. Assim, obviamente é bom você vencer fora de casa, mas visto que o Real Madrid nas últimas Champions não tem tido tanta segurança assim dentro do Santiago Bernabéu, nas últimas duas Champions perderam para o City e perderam para como é que foi o Ajax também dentro de casa e perdeu feio, né? Levou 4-1 do Ajax, né, no Santiago Bernabéu. Eu não consigo dar como garantida essa classificação, até porque a Atalanta vai voltar, vai ter o elenco titular, né? Assim, pelo menos os 11 jogadores, obviamente, né? E assim, é um time que venceu o Liverpool nessa Champions lá em Anfield, é um time que tem força fora de casa. Então eu acho assim, não tá garantido. Vantagem de um gol é pequena e o Real Madrid teria que ter feito mais para aproveitar essa vantagem numérica, né? Quando você tá em vantagem sobre o seu adversário, num jogo de mata-mata, você tem que marcar o máximo de gols possíveis para garantir uma vantagem confortável pro jogo de volta. Real Madrid não tem isso, tem a pressão, sabe que o time lá é capaz de agredi-lo, então assim, situação um pouquinho complicada pro Real Madrid na minha opinião, não está garantido e tem esse nervosismo de ver uma Atalanta ainda com 11 jogadores e com sangue nos olhos também, né? Então, assim, acho que o Real Madrid não soube aproveitar direito essa vantagem, né? Se tivesse ficado 0-0 aí era um desastre completo. No final das contas tem uma vantagem pequena, 1-0, é melhor que nada, mas melhor que nada às vezes não é o suficiente na Champions League. Essa é a minha sincera opinião. Para o Atalanta, assim, a gente tem que meio que dizer assim que teve coragem, né? Conseguiu tentar atacar mesmo com um jogador a menos, mas acho que precisa sim ter um pouco de cuidado com esses espaços, né? Eu acho que a Atalanta dá muitos espaços para o adversário nessa tentativa de marcar o máximo de gols possíveis e por isso acaba sofrendo empates desnecessários, né? Como o 3-3 do Torino, né? Acaba levando mais gols do que o necessário. Por isso eu acho que assim, a Atalanta tem que tomar cuidado com essa defesa porque ela é frágil e ganhar uma Champions sofrendo tantos gols assim é um problema. Eu acho complicado fazer isso, mas acredito que a Atalanta tem sim condições de virar sobre o Real Madrid, até porque o ataque do Real Madrid é apático e eles têm um ataque poderoso, né? No Campeonato Italiano é o segundo melhor, atrás apenas da Inter de Milão, que é liderada por Lukaku e Lautaro, uma dupla de ataque formidável. Então, assim, vamos ver como é que vai ser esses jogos de volta da UEFA Champions League. Então, acho interessante assim como esse jogo ficou, vai dar um pouco de emoção para a próxima partida. Então, assim, é interessante ver aí como vai ser os jogos de volta. Falando aqui sobre os jogos de volta, né? Já que estamos aqui, não fiz a live, vamos fazer um pouco de acréscimo nesse vídeo, que é sobre os jogos de volta, né? Como ficou os resultados de ida. Porque, assim, a gente sabe que vai ter. O Barcelona terminou como segundo lugar na fase de grupos, né? Então, assim, ele perdeu em casa de 4-1, vai jogar fora de casa, precisando virar essa partida. Então, a situação do gol fora de casa, ela tem uma vantagem, na minha opinião, em algumas situações, porque ela deixa algumas jogos um pouco mais dramáticos, com um senso de urgência para buscar o resultado, entende? Eu acho que isso talvez seja uma vantagem do gol fora de casa em relação a como mata-mata sem essa vantagem. Mas assim, a gente vai ter as seguintes condições.
restrições. A gente vai ter Bayern de Munique e Lazio, né? Bayern venceu de 4-1 o jogo de ida e joga agora na Alemanha pela vitória. Então, assim, basicamente, pela vitória não, né? Pra passar, assim, com muitos problemas. Mas assim, foi um erro aqui meu, mas 4-1 é uma vantagem muito grande. O Lazio não tem muitas condições de bater de frente com o Bayern de Munique, na minha opinião. A gente vai ter Manchester City e Borussia Mönchengladbach em Manchester. 2-0 para o Manchester City. Muito difícil para o Mönchengladbach. Acho que o City também está com a vaga um pouco caminhada. Chelsea Atlético de Madrid em Stamford Bridge, né? 1-0 Chelsea. O Chelsea tem uma vantagem que foi construída lá em Bucareste, né? Não foi no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, por causa das restrições, por causa da pandemia de Covid-19, mas o Chelsea ele conseguiu uma vitória muito importante fora de casa contra um time que não está em boa fase. Então, assim, o Atlético de Madrid, situação um pouco preocupante. Liverpool venceu o RB Leipzig, né, na Alemanha, não, porque acho que foi na Hungria, né? Porque tem que lembrar assim, dessas restrições. Mas assim, foi fora de casa, 2-0, tem vantagem de 2 gols fora, né? Joga em Enfield para classificar. Boa chance para o Liverpool classificar, por mais assim que não dê para decidir que o Leipzig esteja morto ainda nesse jogo, até porque estava jogando melhor em certos momentos do jogo. Teremos Porto e Juventus na Itália, 2-1 para o Porto em casa. Então, assim, foi um jogo assim que a Juventus jogou mal, mas esse gol fora de casa aí foi importante para que a Juventus possa passar apenas com 1-0. Mas ainda assim, esse contra-ataque do Porto conseguiu machucar a Juventus e a Juventus precisa ter atenção. PSG e Barcelona, 4-1 Paris Saint-Germain em cima do Barcelona, lá no Camp Nou, volta agora no Parque dos Príncipes, com a classificação basicamente caminhada. Ah, Lucas, mas o PSG tomou viradas antes. Mas esse Barcelona não dá confiança nenhuma que vai conseguir virar. E assim, né? A vantagem dessa, ter marcar 4 gols, né? Eu não tô acreditando tanto nesse Barcelona. Eu acho que o PSG consegue passar, por mais que na força do PSG pipocar seja grande, né? A gente também tem Borussia Dortmund e Sevilha, 3-2 para o Borussia Dortmund. Agora, na Alemanha, eles vão tentar jogar pela vitória basicamente, né? Assim, para conseguir classificar, porque assim, eles já classificam empatando em 0-0. Mas o Sevilha, se vencer por 2 gols de diferença, pode passar. E a defesa do Dortmund não é das mais sólidas também, mas o ataque tem peças muito boas, né? Você tem Jadon Sancho, você tem Erling Haaland, George Reina, tem muito jogador bom nesse time do Borussia Dortmund e precisa evoluir taticamente. Achei um time que tá um pouco mal treinado, na minha opinião. Podia estar jogando muito melhor nessa temporada do Dortmund, não tá nem dos 4 primeiros da Bundesliga. E o Sevilha, assim, decepcionou um pouco no jogo de ida, mas também não dá para subestimar o time do Lopetegui, né? Já é um time que aprontou bastante nessa Champions League. Na Europa League principalmente, mas assim, na Champions League não é um time para subestimar também não. E na última confronto, como eu falei, Real Madrid e Atalanta, jogo no Santiago Bernabéu, 1-0 para o Real Madrid, uma vantagem bem pequena, mas importante, é claro. Mas assim, o jogo foi construído com um jogador a mais. Agora, com o número de jogadores iguais, não sei no menos o que dá para esperar. Pode ser que a Atalanta consiga buscar esse resultado. É um time que adora marcar gols, né? Isso a gente não pode subestimar o poderio desse ataque da Atalanta. E assim, a defesa do Real Madrid é sólida, mas né, não dá para também dar 100% de confiança, porque a gente viu na última Champions, levando bastante gols do Manchester City também. Gente, por esse vídeo é isso. Desculpa eu não conseguir fazer amanhã, mas eu participei lá de um projeto interessante. Recomendo que vocês se inscrevam lá no canal do Chelsea Fans Brasil para ver esse podcast. E até os próximos vídeos eu continuarei cobrindo a Champions. Hoje vamos cobrir o campeão do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é decidido hoje, todos os jogos às 9h30, né? São Paulo e Flamengo, Internacional e Corinthians, entre todos os outros jogos. Irei comentá-los aqui, possivelmente assim num vídeo pós-rodada, né? Dificilmente farei uma live porque vai estar muito tarde. Mas de qualquer maneira, convido vocês a assistir os vídeos de hoje. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.